Orações. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Vivemos em uma cultura saturada de palavras. Todo mundo fala muito. Todo mundo faz muito, expressa muito, sabe muito sobre tudo. E isso muitas vezes gera resistências. E isso muitas vezes nos torna inconsequentes. Hoje é sobre isso que o Senhor tem a tratar conosco, e eu convido você a fechar seus olhos mais uma vez. Deus Santo Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz à tua casa, o Senhor fala conosco, o Senhor nos adverte, o Senhor nos admoesta, o Senhor nos leva a sair de uma direção de perdição todas as vezes, nos direcionando novamente para mais perto da tua cruz. Senhor, ajuda-nos nessa noite a também filtrarmos, Senhor, tudo que precisa ser mudado na nossa vida, para de fato encontrarmos e vivermos a redenção em Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Como eu falava, palavras, palavras, palavras e mais palavras. Palavras faladas, palavras digitadas, palavras espalhadas por aí como o vento. Nunca se falou tanto e se refletiu tão pouco sobre o impacto daquilo que dizemos. Em tempos de redes sociais, mensagens instantâneas, opiniões constantes sobre tudo, a língua pode ser tanto instrumento de graça, quanto uma tremenda arma de destruição. Conseguimos destruir a reputação de alguém sem qualquer compromisso com as consequências. Assim como também podemos, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade, transmitir informação que não tem nada de verdade. É só na mensagem seguinte você incluir: estou apenas repassando, não sei se é verdade. Como se afirmar esse tipo de coisa tornasse tudo bem, ou diminuísse a nossa responsabilidade, coisa que não é fato. Falamos muito por conta disso, enviamos muitas palavras por conta disso, e com isso, sem perceber, também destruímos demais, difamamos demais, murmuramos demais. Afinal de contas, como eu lembrava conversando com o irmão Carlos Eduardo esses dias, ele falou: pode botar isso na pregação que isso é muito bom. Todos nós, em algum momento, já fofocamos ou já fomos alvo de alguma fofoca. Todos nós, pelo menos uma vez na vida, todos nós já passamos por isso. Ou seja, conhecemos muito bem o poder devastador que a língua tem. Mas essa mesma língua tem poderes inimagináveis, segundo a própria palavra de Deus. Poderes de transformação de vida. Afinal, a própria palavra diz para a gente que a fé vem pelo... Ouvir o quê? E para eu ouvir, alguém tem que... Glória a Deus por isso. Ou seja, podemos viver mudança de vida, renovo do céu, solução de problemas, palavras de afirmação que vão resgatar o nosso coração, podemos proclamar bênção sobre a vida das outras pessoas. Que poder extraordinário esse pequeno órgão tem. Poder de construir, poder de destruir. Poder para unir pessoas de novo, poder para separar. Isso tem tudo a ver com a série que nós estamos mergulhados agora, que é o tema Chamados para Pertencer. Porque não se constrói uma comunidade sem palavras, sem relacionamento, sem realmente fazer parte da vida das pessoas. As palavras podem ser, sim, meu irmão, minha irmã, cimento que une, que faz a gente grudar e se aproximar e se amar e carregar o outro ao nosso lado. Mas as palavras também podem ser o veneno que faltava para lançar alguém no mais doloroso desafio, no mais sofrido sentimento de morte. Por isso, precisamos refletir sobre como a língua revela, como a nossa língua molda o nosso pertencimento a Deus.
como a nossa língua nos representa como agentes do céu, como porta-vozes do evangelho verdadeiro, ou como agentes do inimigo, no desenvolvimento da grande obra que está acontecendo aqui, porque o Senhor está fazendo uma grande obra aqui, mas também existe ação do inimigo no nosso meio. Tiago, em sua carta, trata com seriedade demais esse tema. No capítulo 3, versículos 1 ao 12, que você já pode abrir aí na sua Bíblia, que é o nosso texto, ele nos conduz por uma reflexão extremamente profunda, urgente, sobre o poder, sobre a influência e sobre a responsabilidade sobre tudo que a gente fala. Abra sua Bíblia, livro de Tiago, capítulo 3, versículos 1 ao 12. Tiago 3, do 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Acho que a gente pode fazer essa leitura alternada sem problemas. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabem, nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também como exemplos os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Caramba, que texto é esse? A carta de Tiago foi escrita por ninguém mais, ninguém menos que Tiago. Que Tiago é esse? Tiago, irmão de Jesus, um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, ícone da fé do primeiro século. Seu objetivo era muito parecido com o objetivo de João ao escrever as cartas que a gente passou aqui juntos alguns meses estudando na nossa última série de mensagens. Porém, não se refere agora especificamente, igual João, que escreve para uma igreja, né? Visando falar com irmãos específicos, pessoas específicas que iam receber. Tiago agora escreve focando toda a igreja espalhada pelo mundo. O objetivo dele era pastorear cristãos judeus que estavam dispersos por todo o mundo conhecido naquele período, que era um mundo chamado greco-romano, onde todos os cristãos enfrentavam perseguições, conflitos internos, tentações, e começava a surgir cada vez mais práticas que eram incompatíveis com a realidade de vida cristã. Práticas incompatíveis com a fé. Tiago escreve de forma direta, chamando os cristãos a uma vida de uma sabedoria mais prática, evidenciada por obras e conduta coerente com a palavra de Deus. Ou seja, nesse capítulo 3, ele confronta o uso destrutivo da língua
dentro da igreja. Olha só, ele não está falando para quem não é crente, está falando do uso destrutivo dentro da igreja. As imagens que ele utiliza são extremamente fortes: freio, leme, fogo, veneno, fonte. Mostra, e o objetivo dele é mostrar que a fala tem poder completamente desproporcional e pode revelar um coração totalmente não regenerado. É uma exortação que dialoga diretamente com outros textos da Escritura, como a gente pode ver lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que fala do poder da língua sobre a vida e sobre a morte. Ou quando a gente vai para o livro de Números, capítulo 12, onde a gente vai ver lá o que aconteceu quando começam a murmurar contra a liderança de Deus colocada em Moisés. Porque, afinal de contas, somos todos filhos de Deus, somos todos querendo servir a Deus. Ou como a gente pode ver quando chegamos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, que nos orienta a ter o cuidado, a atenção, a disposição, a não proferir palavras torpes, mas usar a nossa boca unicamente para edificar vidas ao nosso redor. Tiago nos lembra que não há discipulado verdadeiro se não houver domínio da nossa língua, e isso é especialmente relevante para nós como igreja. Quando reconhecemos que a fofoca, a crítica destrutiva, a maledicência, são pecados muitas vezes que acontecem e meio que é normal, né? A gente falou sem pensar, falou sem querer, muitas vezes se tornando pecados tolerados, como práticas normais dentro da igreja, mas que continuam matando a comunhão, que continuam contaminando o corpo de Cristo. Precisamos urgentemente de uma reforma da nossa fala, fundamentada no Evangelho, uma reforma inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O texto vai seguir com uma lógica progressiva, trazendo à nossa mente, ao nosso coração, a responsabilidade do falar, da gravidade do falar de forma desgovernada e, finalmente, da incoerência de uma boca que louva a Deus, mas não se preocupa em ferir o irmão. Para Tiago, a fala revela de maneira muito objetiva o mais íntimo conteúdo do coração. Se a fé é genuína, a língua precisa ser transformada. Isso é vital para que para comunidades que, como a nossa igreja, desejam pertencer a um amor muito maior. Não adianta só a gente falar isso e ainda continuar jogando coisa amarga para fora. Como igreja, quando reconhecemos que a fofoca, a crítica destrutiva e a maledicência devem ser tolerados, a gente está dizendo que está tudo bem matar alguém desde que não seja o mesmo. Está tudo bem ferir alguém desde que não seja o mesmo. Então precisamos urgentemente entender o que está sendo falado. Diante desse diagnóstico pastoral tão claro, somos convidados agora a considerar com seriedade o primeiro ensino de Tiago nessa passagem. Vamos perceber que a língua, apesar de ser esse órgão tão pequeno, tem um poder extraordinário, tanto para edificar, quanto para destruir, tanto para unir, quanto para envenenar. O que diremos então a respeito do impacto que eu e você temos causado em nossas palavras? O que dizer de como as pessoas reagem ao que você fala, na igreja, na sua família, na sua rua, na sociedade? E é sobre isso que a gente vai refletir no ponto 1. Ponto 1, anota aí para a gente conversar na quarta-feira. Ponto 1, o poder devastador da língua. Tiago inicia com uma advertência que vai direto no coração da igreja. Ele foca primeiro nos mestres, mas logo começa a ampliar esse alcance. A língua, embora pequena, tem impacto gigante. Ele usa imagens que a gente já falou aqui e que eu acho sensacionais, claras demais. Não tem como não entender o que Tiago está falando, porque ele está falando de coisas muito usadas lá naquele tempo, mas que ainda são visíveis para nós. Ele usa imagens como o freio na boca de um cavalo, como o leme de um navio. Você sabe que o leme é aquele negocinho que fica atrás assim, que direciona o navio para um lado ou para o outro, que é capaz de, com um tamanho ínfimo, dirigir navios gigantescos.
O que ele está mostrando para a gente é que palavras moldam destinos, palavras transformam vidas, comentários precipitados, críticas destrutivas, insinuações são capazes de mudar rumo de vidas, de famílias e de igrejas, irmãos. Como a gente vai ver registrado em Provérbios, a língua tem poder sobre o quê? Eu já citei isso aqui, sobre a vida e sobre a morte. E isso não é, assim, uma metáfora. É de fato para entendermos o poder que esse órgão tem. No mundo onde uma mensagem errada pode viralizar, pode arruinar a reputação das pessoas, a igreja precisa ser contra a cultura, cultivar uma cultura de palavras ponderadas, equilibradas, cheias de graça do céu. A metáfora do freio e do leme evidencia que palavras continuam moldando destinos. Um comentário que você faça de qualquer forma, uma insinuação, pode causar um estrago irreversível na vida de alguém. Quando a gente leva isso então para as redes sociais, quando a gente vê a quantidade de conversa paralela que acontece, quando a gente começa a olhar para os nossos grupos de WhatsApp, então, palavras mal colocadas têm dividido ministérios, têm desmotivado líderes, têm ferido discípulos sinceros de Jesus Cristo. Isso nos leva a cultivar uma cultura de palavras realmente focadas em Jesus, palavras sábias, palavras carregadas de graça. Precisamos treinar nossos ouvidos para discernir o que realmente edifica e o que apenas satisfaz a minha carne, o meu desejo do coração. E aqui eu preciso que você reflita com sinceridade junto comigo. Você tem medido as suas palavras? Dedica um minutinho a pensar sobre isso. Você tem medido as suas palavras? Quando te falta o que falar, será que você não está sendo conduzido por uma necessidade tão grande de colocar coisas para fora que você tem sido instrumento de Satanás na vida de alguém? Será que nós temos usado a nossa fala para guiar com cuidado as pessoas, para direcionar para a restauração, ou seguimos ferindo sem nenhum compromisso? Quando a gente para conversar com as pessoas, qual é o verdadeiro desejo do nosso coração? O que eu realmente quero quando eu começo a contar uma história? O que eu realmente quero quando eu me aproximo de alguém? Talvez o nosso coração não esteja assim tão submisso ao coração de Jesus. Talvez eu até queira que isso aconteça, mas eu estou tão distante que, sem perceber, eu continuo sendo instrumento do mal. Sabe, meu irmão, minha irmã, aqui atrás a gente tem uma ferramenta muito poderosa, similar à língua. O que tem aqui atrás? Atrás dessa parede aqui? Sei lá? Não, aqui atrás tem o bebedouro. Bebedouro, seja na igreja, seja no trabalho, a área do cafezinho, a área do bebedouro, são áreas perigosíssimas para a língua. Sabe aquele papo atravessado ali pelo WhatsApp, que você insinua alguma coisa, aí a pessoa também te dá uma confiança e você fala assim, ih rapaz, você pensa que nem eu, e aí a gente começa a falar o que não devia. Sabe quando a gente começa a rir de alguém que não está para se defender? Sabe quando a gente começa a difamar alguém sutilmente? Sem maldade, não estou falando mal não, mas já falando mal. Sabe aquela fofoca mal colocada? Tudo isso é obra exclusiva da língua. É ela que está sem freio. Porque embora seja esse órgão pequenininho ali, o tamanho da língua não corresponde ao seu impacto real. Por isso precisamos tratá-la com mais seriedade, com mais temor ao Senhor. Então temos que continuar respondendo essa pergunta não para mim, mas diante do altar do Senhor. Precisamos parar e olhar, a minha fala tem direcionado para a edificação de vidas? Ou a minha fala se tornou mais um instrumento de destruição? Tem que ser sincero isso. Mas Tiago não para o diagnóstico só apontando o perigo. Depois de lembrar que a língua pode incendiar uma floresta inteira, ou seja, ele está deixando claro que o impacto não é só o que parece, ele está olhando para o impacto global do que acontece. Ele nos chama a refletir não apenas sobre o que eu e você falamos,
mas sobre o que isso revela referente a quem nós somos. O problema não é só a palavra que sai da boca, mas a fonte de onde ela jorra. E é exatamente isso que ele vai abordar no nosso próximo ponto. Se queremos curar a nossa fala, precisamos olhar mais fundo, precisamos olhar para o que domina o nosso coração, o que alimenta a nossa língua. Então vamos ao nosso segundo ponto. Se prepara para anotar. Segundo ponto: a língua não regenerada é necessariamente destrutiva. Não importa que você é uma boa pessoa, não importa que você conhece o Evangelho, a língua não regenerada é necessariamente destrutiva, e isso até mesmo dentro da igreja do Senhor. Tiago prossegue com imagens ainda mais intensas. A língua é fogo. Ele diz claramente: a língua é mundo de iniquidade. Cara, que isso? Veneno mortífero. Se alguém não entendeu o que Tiago está falando aqui, está claro. A língua sem controle é uma língua inflamada pelo próprio inferno. Foi o que ele escreveu. Quantos relacionamentos, irmãos, já foram destruídos por palavras ditas no calor da emoção? Sabe, quantas coisas nós já fizemos de mal, de opressão, por falar a coisa errada na hora errada? Quantas comunidades foram rachadas por fofoca, por murmuração, por insinuação disfarçada de preocupação? Obra do mal disfarçada de temor do Senhor. Você reconhece os momentos em que a sua fala pessoal, agora deixa de pensar nos outros irmãos, pensa unicamente na sua fala. Você consegue perceber na sua fala onde tem escorrido veneno? Porque o que o Tiago está dizendo aqui acontece mais do que vocês estão acostumados. E se vocês não veem isso, é porque vocês naturalizaram o veneno sair de vocês. Por isso, irmãos, por isso, todos nós, ao longo da nossa caminhada, precisamos continuar exercitando o perdão. Temos que parar para refletir, sim. Caramba, falei o que não devia? Posso pedir perdão. E chegar e pedir perdão. Sabe, quantas vezes a gente se deixou dominar, porque na hora realmente foi difícil. Mas depois que passa, depois que o Senhor trata o nosso coração, temos que voltar pelo caminho e reconhecer que Jesus é o nosso Senhor. Temos que testemunhar isso. E esse texto está falando exatamente sobre esse retorno. Tiago diz que a língua é um fogo que incendeia o curso da existência, sendo alimentada pelo próprio inferno quando ela perde o controle. É um mal que vai seguindo de forma tão incontrolável que envenena tudo pelo caminho. É um instrumento que segue expondo a realidade espiritual de como está a nossa vida com Deus. Palavras não neutras podem destruir reputações, causar divisões, alimentar o inferno aqui dentro da comunidade do Senhor. Exatamente como a gente vai ver registrado lá no Salmo número 140, versículo 3. Eles afiam a língua como serpente, veneno de víbora está nos seus lábios. O que vai dar referência do que Jesus fala depois em relação aos fariseus, que trabalhavam no templo, chamando o povo à santidade. Quantos aqui já foram feridos na igreja por ações, e não só, porque por ações eu acho que é mais, torna mais visível, mas quantos aqui já foram feridos por palavra? Vou mudar minha pergunta, tem alguém aqui nesse lugar que nunca foi ferido por palavra nenhuma dentro da igreja? Tem alguém aqui que está imune? 100% safe? Todos nós, em algum momento, por alguma palavra. Quantos de nós já não nos afastamos até por conta de comentários feitos pelas costas, por insinuações, por piadas mascaradas de humor, mas que na verdade só estavam oprimindo, só estavam sendo cruéis. Num mundo que fica oscilando de uma hora tratando com mimimi desenfreado, tudo é mimimi, tudo é muito difícil, agora eu vou sacudir muito, vai ficar ruim para a foto, desculpa. Você veio na hora errada, Tudo é mimimi, tudo é muita coisa. E depois chega do outro lado, é uma falta de sensibilidade. É como na hora que eu falo, eu sou assim.
Você está feio hoje, nossa, você engordou, nossa, como você é desagradável, nossa, você isso, nossa. Agora, quando é a minha vez de ouvir aqui do outro lado, aí você fala, irmão, você não está tão bonito hoje. Ai, fulano nem pensou em como eu estou hoje. Que tipo de brincadeira é essa que a gente está fazendo nos relacionamentos? Eu e você somos chamados para ser o equilíbrio, o ponto de equilíbrio entre essa galera do super mimimi e da falta de sensibilidade extrema. O Evangelho é o equilíbrio. Nós devemos permanecer vigilantes com a cultura da reclamação, vigilantes com o comentário destrutivo, vigilantes com tudo isso que vai continuar acontecendo ao nosso redor o tempo inteiro. A língua não regenerada vai seguir fazendo mal dentro da igreja, vai seguir impedindo a nossa comunhão, vai seguir tentando bloquear o agir do Espírito Santo nesse lugar. E aí eu tenho que te perguntar de novo, você reconhece quando a sua fala sai contaminada? Porque às vezes a gente não fala de verdade focando mal, mas quando vê, já falou. E se você percebe o quanto que a sua fala pode estar contaminada, você de verdade, em nome de Jesus, está disposto a se calar quando não tiver palavras para edificar? Porque às vezes a gente está dominado pela raiva, pelo estresse, pelo cansaço. A gente não está com condição de refletir. Será que você, como um servo, como uma serva de Jesus, consegue frear a sua língua, já que não pode edificar? Porque, embora devastadora, ela também segue sendo uma ferramenta nas mãos de Deus. O uso do verbo bendizemos aqui no versículo 9, traz a ideia de falar bem, de adorar, de reconhecer valor. Tiago reconhece que há um desejo real na igreja do Senhor, e esse desejo é louvar a Deus. Mas ele vai seguir afirmando, contrapondo esse louvor com o uso destrutivo da mesma língua. E aí ele vai dizer que nós somos capazes de abençoar e amaldiçoar, como se isso não tivesse nenhum problema. A gravidade exposta aqui, meu irmão, minha irmã, está exatamente no contraste entre essas duas coisas. Como pode o louvor ao Criador vir acompanhado de desprezo pela imagem do Deus vivo? Como que eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu sou incapaz de amar a meu irmão a quem vejo? Tiago não está apenas aqui dando um puxão de orelha na igreja, ele está revelando um coração que realmente está seguindo dividido. E biblicamente, um coração dividido é sempre um coração doente, é um coração que carrega dois senhores, dois reis dentro de si. Essa contradição é impossível de ser resolvida apenas com esforço humano. A língua, como ele já disse antes, ninguém pode domar. Ninguém pode domar. Por isso, a única resposta que nós temos é a submissão completa da nossa língua e do nosso coração ao Espírito Santo de Deus. Só Ele pode transformar a fonte. Só Ele pode dar força para frear. Jesus vai ensinar isso de forma bem clara, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, quando ele vai dizer aquela fala que até quem não é crente já repetiu: a boca fala do que está cheio Se todo mundo sabe, como é que a gente é capaz de falar tanta coisa tão ruim de tanta gente? Significa que o seu coração está cheio de quê? Paulo ainda complementa isso, quando ele escreve a carta lá aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 12, versículo 3, ele vai dizer: ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser se conduzido pelo Espírito Santo de Deus. A língua só será instrumento de vida se o coração for uma nova criação nas mãos do Senhor. Lá em Efésios capítulo 4, 29, que a gente também já citou, somos exortados a abandonar qualquer palavra que pode fazer mal, qualquer palavra que não edifica. Mateus ainda vai registrar Jesus advertindo que toda palavra frívola que os homens disserem, dela darão
conta no dia do juízo. Não tem para onde fugir. Não tem, foi sem querer. A responsabilidade é sua. Como o pessoal brincava dizendo, seja homem, honre o que você fala. Ou seja, a boca, mesmo do crente, segue sendo espiritual. E como um órgão espiritual, segue fazendo coisas boas e coisas terríveis. Ou é templo do Espírito Santo, ou segue sendo instrumento de divisão. Vivemos em uma cultura, de novo, marcada pelo imediatismo da fala, comentários impulsivos que eu falo porque eu penso, mensagens atravessadas sem compromisso, fofocas disfarçadas de pedido de oração, e eu já falei isso aqui várias vezes, irmãos, isso é grave. Ironias ditas como sinceridade. Tudo, inclusive os corredores da igreja, são vistos pela câmera incessante do Senhor. Eu posso não ouvir, o conselho pode não saber, a pessoa que você difamou pode não tomar conhecimento, mas Deus sabe, e você vai prestar conta do que você tem falado. Todos esses lugares, todos esses momentos, todas essas palavras serão colocadas diante do Senhor. É justamente por isso que precisamos do domínio do Espírito Santo. Não se trata apenas de segurar a língua, mas de encher o coração do que é santo, para não perder tempo falando coisa inútil, para falar coisas boas, coisas santas, coisas verdadeiras. Onde o Espírito reina, a língua cura com palavras de vida. Onde a carne domina, Tiago é claro, continua havendo destruição em massa. Como igreja, nosso chamado é viver como povo de Deus, refletindo a luz de Jesus Cristo. E isso se expressa nos relacionamentos, como o DNA da nossa igreja afirma. Você já sabe o DNA da nossa igreja? Não decorou? De vez em quando alguém me diz que não recebeu a apostila. Já imprimi exatamente 35 apostilas. Nós somos 27 membros na nossa igreja. Então, todos já receberam pelo menos uma apostila. Vamos olhar para o nosso DNA juntos? Somos uma comunidade de discípulos que ama o Evangelho, persevera na missão, compartilha esperança e transforma a realidade local por meio dos nossos relacionamentos, para a glória de Deus e expansão do seu reino. Olha que coisa maravilhosa, e não adianta tentar resumir, é igual você pegar João 3,16 e tentar resumir. Somos uma comunidade de discípulos que, primeiro, ama o Evangelho, persevera na missão, compartilha esperança, transforma a realidade local por meio de relacionamentos, é tempo, é dedicação, é fala, é carinho, é afeto, é presença. Tudo isso não para que nossa igreja cresça, mas para a glória de Deus e expansão do seu reino nessa terra. Se os nossos relacionamentos estão envenenados pela maledicência, então estamos negando o próprio Evangelho que dizemos amar. Uma igreja cheia do Espírito é reconhecida pela forma como fala, especialmente nos bastidores, especialmente na ausência das pessoas. Você tem consciência de fato de como o Senhor nos adverte sobre isso nessa noite? Será que você tem falado mais no intuito de criticar ou no intuito de construir? Será que quando a gente ora pelos irmãos, a gente ora com a mesma intensidade que a gente fala deles? Palavras ditas não voltam atrás. Não voltam, não adianta. Mas palavras podem ser redimidas pela ação desse mesmo Espírito. Então eu preciso te lembrar. Você precisa pedir perdão a alguém por algo que você disse? Você tem coragem de submeter sua língua ao domínio do Espírito Santo? Precipitou, pediu perdão. Tiago não está sugerindo autocontrole moralista. Isso aqui não é uma coisa, não é aquele argumento patético do falso cristão moralista que vai chegar para o outro e vai dizer assim: se por acaso eu te fiz mal, me perdoa, tá bom? Se por acaso eu te fiz mal,
Meu irmão, sinceramente, se você foi falar com essa pessoa, só tem duas possibilidades. Ou você é hipócrita pra caramba e não quer ter coragem de falar que você errou, ou você está fazendo um papel de bobo. Porque não é isso. Pedir perdão é você chegar e dizer: fiz isso e gerou aquilo e eu quero que você me perdoe. Fim, resolvido o problema. Ele está chamando a gente para uma rendição completa ao que o Espírito Santo manda. Só o Espírito Santo pode conduzir uma língua dessa forma. E essa é uma evidência da verdadeira maturidade cristã no meio da igreja. Mas Tiago ainda vai muito além disso. Ele não está satisfeito com apenas mostrar o erro. Ele quer nos levar à completa raiz da incoerência que habita o nosso coração. O problema da fala é, na verdade, o problema da fonte que jorra. E essa é a próxima metáfora poderosa. Ponto 3. E ponto final da nossa conversa agora à noite. Vou até beber água. Ponto 3. A cura da língua começa no coração. A cura da língua começa no coração. Depois de mostrar que a língua tem poder desproporcional e que a sua ferocidade pode ser domada não pelo esforço humano, mas pelo agir regenerador do Espírito Santo, ele nos apresenta que o problema da língua é o próprio coração. Se a boca revela o que há no interior, então o verdadeiro campo de batalha não está no que sai dos seus lábios, mas na profundidade do que realmente habita a sua alma, nas profundezas da essência de quem você é. Tiago então nos apresenta em seguida duas imagens extremamente práticas, uma fonte e uma árvore. E a pergunta que ele faz é simples: pode sair algo puro? Calma aí. Pode algo puro sair de uma fonte amarga? Ou é puro ou é amargo. Não dá para sair os dois. Pode uma figueira produzir azeitona? Ou no caso do brasileiro aqui, pode um limoeiro dar laranja? A resposta é evidente. Claro que não. Claro que não. A conclusão é inevitável. Não dá para falar como Cristo se não formos agentes transformados por esse Cristo. Tiago, versículos 11 e 12, vai dizer: acaso pode sair água doce e salgada da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aí você vai dizer: mas Felipe, isso é meio esquisito, né? Porque o político, ele consegue. Ele, antes de ser eleito, ele seduz, ele fala, e depois ele faz outra coisa. Porque o coração dele é só aquela mentira. Essas perguntas retóricas que Tiago vem fazendo aqui, comparando, pode ter duas coisas numa mesma fonte, pode ter dois frutos diferentes numa mesma árvore, são perguntas retóricas encerrando o argumento com força teológica, com força pastoral. Ele está usando imagens que todo mundo conhecia na região. O que ele está dizendo é: nossa fala é fruto da nossa natureza. A boca é apenas o canal visível de uma raiz invisível. Aqui Tiago ecoa os ensinamentos de Jesus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou fazei a árvore boa, ou o seu fruto não será bom. No dia do juízo, os homens hão de dar conta de toda palavra que proferirem. Ou seja, não basta tentar o melhor vocabulário. Agora está na moda, né? Como ofender seu chefe. Como ofender alguém com palavras bonitas. Tem um monte de portal fazendo isso, um monte de perfil do Instagram apresentando isso, né? Como falar coisas deselegantes de forma elegante. Por quê? Porque as pessoas, elas querem fazer o mal. O objetivo é o mal. Ou seja, não basta falar bonito no culto e amaldiçoar as pessoas em casa. A única forma de ter uma fala redimida é ter o coração realmente transformado com quem tem poder para redirecionar. Essa transformação, meu irmão, minha irmã, só é possível em Jesus Cristo. Tiago, ainda que não mencione o nome de Jesus nesse capítulo, ele está diretamente expressando isso.
Ele está dizendo uma nova fonte, um novo coração, um novo nascimento. O profeta Ezequiel já tinha antecipado isso muito antes, quando ele diz: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito. Meu irmão, já estava prometido, é possível viver isso. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos mostra que isso se aplica diretamente à nossa fala. Colossenses capítulo 4, versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para saberdes como responder a cada homem, ou a cada pessoa, ou a qualquer um, em qualquer momento. Ou seja, a fala cristã nunca vai ser uma fala neutra. Também não vai ser uma fala genérica, só para mostrar que falou. Sabe aquela pessoa que você fala assim: nossa, a rua está escura. Aí vem o outro depois e diz assim: realmente, né? Vou usar aqui o que a pessoa falou, porque de vez em quando a rua está escura. Se você não tem o que edificar, guarda para você. Não é problema você estar ali, participar ativamente, sem necessariamente contribuir. A fala cristã não é uma fala neutra, assim como ela não é genérica. Ela é uma fala evangelizada, que ela tem um objetivo, ela tem um porquê. A gente não fala por falar. O apóstolo Pedro, que também conviveu com o próprio Cristo e que entendeu o que é a luta contra a própria língua, basta lembrar lá os momentos de negação de Pedro. Depois de restaurado, ele vai escrever assim na primeira carta: aquele que quiser amar a vida e viver dias felizes, refreie a sua própria língua do mal e os seus lábios da falsidade. Capítulo 3, versículo 10 da primeira carta de Pedro. A redenção da fala é parte essencial do processo de santificação e é também um sinal de que eu e você pertencemos a Jesus. Em nossa realidade, e especialmente na cultura digital, irmãos, estamos vivendo uma epidemia de discursos venenosos, comentários impulsivos, postagens ali que são só meros desabafos, que é uma verdadeira granada, você pega, joga lá e depois não quer ter compromisso com nada. Na igreja isso também se reflete. Como? Irmãos que se dizem espirituais, mas são ácidos nas suas palavras. Assim, não, porque tem crente aí, ó, que pontualidade, se Jesus só levar o pessoal que for pontual, esse aí vai ficar para trás. Crente ácido, usando a língua para machucar. Pessoas que falam de Jesus, mas não falam como Jesus, e a impressão é que Jesus só condena, só tem problema, é só dificuldade. Relacionamentos que são quebrados por conversas maliciosas ou conversas desnecessárias. Por isso essa mensagem é tão urgente para nós. Não dá para manter uma aparência de santidade com uma boca indomada. Uma igreja que quer viver o Evangelho precisa se arrepender do que fala e clamar por um novo coração. Como comunidade de discípulos, temos um DNA para expressar, e eu quero convidar você a fazer isso de uma forma especial. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus? Você coloca aí para mim projetado, Thaísa? De novo. Eu quero que você faça isso, olhando para cada uma das palavras que nós vamos proferir. E eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor ao pronunciar essas palavras. Vamos juntos? Somos uma comunidade de discípulos que amam o Evangelho, persevera na missão, compartilha a esperança e transforma a realidade local por meio dos nossos relacionamentos para a glória de Deus e expansão do seu reino. Você pode repetir agora só a igreja, por favor, vamos lá. Somos Muito obrigado, você pode se assentar, meu irmão. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que não vai ter mais fofoca. É isso, simples assim. Sabe por quê?
Porque agora a gente quer falar o Evangelho. A gente ama o Evangelho. O Evangelho é o mais importante. É dele que eu vou falar, em vez de ficar repetindo fofoca. Sabe o que isso significa? Que eu vou perseverar na missão e levar outros a perseverarem na missão, em vez de ficar perdendo meu tempo criticando quem não está servindo, criticando quem chegou atrasado, criticando quem não fez direito, criticando, eu vou me doar mais, eu vou fazer mais. Sabe o que isso significa? Que nós vamos entender o nosso papel no reino, que é compartilhar esperança, em vez de ficar espalhando desconfiança. Esse ano aí, não sei se a nossa igreja sobrevive não, hein? Tá difícil, tem esses problemas aí, né, de documentação, não sei o que vai vir não. Meu irmão, isso aqui não é meu. O dono disso aqui, plantou isso aqui com um objetivo muito claro, e ele vai cumprir o objetivo dele aqui, nesse lugar, do jeito que ele quiser, quando ele quiser, para a honra e glória dele. Isso não depende de mim, isso não depende de você. Então você semear desconfiança é agir como servo de Satanás. Sabe o que vai acontecer se a gente olha para essa frase e implementa ela na nossa vida? Nós vamos transformar os nossos relacionamentos, em vez de ficar alimentando eles com veneno, com pitadinha do que me disse, do que não me disse, do que pareceu dizer, do que eu acho que eu entendi. A gente vai olhar para o que o Evangelho significa, forjando não só o nosso caráter à semelhança de Cristo, mas também o caráter dos nossos irmãos a essa semelhança. A igreja que deseja pertencer ao reino de Cristo precisa também refletir o Rei em cada uma das suas palavras, em cada um dos seus relacionamentos. Então vamos analisar isso de forma prática? Cada um de nós precisa se perguntar, e você pode até anotar isso para você repensar ao longo da semana. Cada um de nós precisa se perguntar, não uma vez, mas sempre que possível. A primeira pergunta é: a minha língua denuncia que meu coração ainda não foi transformado? O que foi que você falou? Para quem você falou? Como você falou? 2. Eu falo como alguém que ama Jesus? Alguém que conhece realmente o que é amar Jesus? 3. Meus filhos, meus irmãos, meus amigos, meus familiares, meus colegas de trabalho, ouvem sair da minha boca palavras de vida ou palavras de morte? Se você reconhece que precisa de cura nessa área, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, porque segue havendo graça em Jesus Cristo, e é uma graça continuamente disponível. Ele é a fonte de água viva, Ele é a palavra de Deus encarnada, a palavra perfeita. Ele é o único que pode dar um novo coração para mim e para você, e com Ele, com o agir dEle, todos nós podemos viver isso aí que está projetado, vivendo como palavras vivas, como o Evangelho vivo do Senhor. Ou seja, não é possível existir santidade sem santidade também na nossa fala. E não existe fala redimida sem um coração realmente rendido aos pés de Jesus. Jesus não quer apenas curar a sua língua, curar a minha língua. Ele quer renovar a raiz do que eu e você somos. Ele quer realmente fazer o que muitos livros propõem por aí. Ele quer promover cura interior. E quando Ele reina no nosso coração, a nossa boca se torna um instrumento de vida, de reconciliação, de edificação. Por isso, esse DNA precisa ser expresso urgentemente. Somos uma comunidade de discípulos que amam o Evangelho, persevera na missão, compartilha esperança e transforma a realidade local por meio dos nossos relacionamentos, para a glória de Deus e expansão do reino. Esse DNA começa pela forma como eu e você falamos. Fofoca, calúnia, mentira, murmuração, palavras torpes, não podem ter espaço entre nós. Não podem. Porque precisamos ser um povo que encoraja com palavras, que corrige em amor, que ora uns pelos outros, que proclama as boas novas do Senhor. E se você tem se percebido incoerente nessa jornada,
Se você olha para a sua fala e vê que não está sendo tudo isso ainda, hoje é dia de arrependimento, é dia de renovo. De novo o Senhor nos abraça e nos permite recomeçar. Se você tem sido alvo de palavras destrutivas, hoje é dia de reconstrução. Não é só promessa para quem sofreu, ou promessa só para quem fez sofrer, é promessa para todos nós. Nós precisamos juntos pedir ao Senhor que transforme a nossa língua e o nosso coração, porque só se ela for redimida, só se o nosso coração for transformado, só se a nossa vida estiver completamente rendida a Ele, nós vamos mostrar para alguém o que é reino de Deus. Como que eu vou transformar relacionamento? Como que eu vou abençoar a vida de alguém, se eu nem sei o que isso significa? O que eu e você temos falado, o que eu e você temos testemunhado, revela de quem nós somos. Talvez, quando a gente chama os nossos amigos para vir à igreja, talvez, quando a gente fala do Evangelho para alguém, o impacto não seja o que a gente espera, não porque a semente não é boa, não porque não é a hora de falar, mas porque a gente ainda não entendeu a seriedade do que significa ser esse semeador. Pertencer a Cristo é também falar como Jesus Cristo. Concluindo, eu sei, foi um pouquinho mais longo, mas concluindo, a verdade, segundo Tiago, é clara: a língua revela o coração. E se queremos que as nossas palavras construam, curem e unam as pessoas, precisamos mais do que boas intenções. Precisamos de corações transformados por Jesus, ou seja, nem fofoca, nem maledicência, nem crítica nenhuma, porque às vezes a pior coisa que inventaram foi a tal da crítica construtiva, né? Por quê? Não ela em si, que a crítica construtiva ela tem o objetivo de construir, mas é porque as pessoas olham, criticam, não tem nada de construtivo e depois quando precisa justificar, diz, não, mas era uma crítica construtiva, eu queria que você fosse uma pessoa melhor. A gente não está falando de deslize de linguagem aqui. O que a gente está dizendo é que todas essas coisas são sintomas de um coração que ainda não está 100% rendido a Jesus. Por isso, a chamada que Tiago nos faz não é apenas para falar melhor, mas para viver a verdadeira transformação do Espírito. Só uma nova fonte pode nos fazer jorrar águas melhores. Só um coração cheio do Espírito pode gerar palavras que edificam as pessoas ao nosso redor. Só Jesus pode transformar a língua, porque só Ele tem poder para alcançar o pior que eu e você somos. Essa é uma necessidade urgente. Não podemos mais tolerar uma igreja que canta louvores e depois sussurra veneno. Não podemos mais viver como uma igreja que diz que entende a missão e sai proclamando maldição. A missão que Deus nos confiou exige uma comunidade que de verdade ame, que de verdade persevere, que de verdade compartilhe, ou seja, uma comunidade que use a boca para glorificar a Deus e para edificar todos à nossa volta. Que sejamos como igreja, um povo cujas palavras provam de quem realmente é o nosso coração. Por quê? Porque eu e você fomos chamados para pertencer e para falar como quem realmente pertence a Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a palavra encarnada de Deus, é a palavra perfeita. Ele não apenas falou com graça e verdade, ele viveu a graça, ele viveu a verdade, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo traído e injustiçado. Jesus nunca usou suas palavras para ferir ou para se vingar de alguém. Pelo contrário, lá do alto daquela dolorosa cruz, ele vira olhando para aquele povo mau, que queria a sua morte, ele diz: Pai, perdoa-lhes, perdoa. E foi com essa mesma boca ferida que o nosso Senhor proclamou sobre mim, sobre você, a renovação da salvação que vem do céu. Ele morreu por nós, inclusive por cada palavra destrutiva que já saiu da sua boca até hoje.
Mas esse Senhor também ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, eu e você também podemos ter um coração ressuscitado pelo seu poder. Por causa dessa obra gratuita estendida a nós, nós podemos viver a extraordinária mudança dos nossos corações. Por isso, se você tem falado mal de alguém, ou se você ainda vive regido e dominado pela sua língua afiada, pelas críticas que seu coração não pode, não suporta conter, ainda há esperança em Jesus Cristo. O perdão é real. A reconciliação nos relacionamentos é real. A mudança é possível. Jesus faz novas todas as coisas, inclusive a minha e a sua maneira de falar. Ele transforma o que parecia indomável, Ele cura o que parecia irresistível, e Ele pode fazer a nossa língua, que talvez já tenha causado muita dor, um instrumento de consolo, de vida e de restauração. Que hoje seja oportunidade de recomeço na sua história. Que hoje seja oportunidade de recomeço na história da nossa igreja. Uma história onde as nossas palavras sejam sinais visíveis de que cada um de nós somos homens e mulheres que pertencem a um reino, o reino de Jesus Cristo, um reino de luz, um reino de verdade, um reino de restauração. E que esse rei não admite pecado no seu meio. Por isso, meu irmão, minha irmã, convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus.